Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, essa aula será a correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior. Lembrando que é revisão para a prova de vocês, tá? Número 1. O que foi a chamada política do café com leite? Bom, quinto ano, vamos relembrar que em 1889 houve a proclamação da República do Brasil. Com a criação da Constituição de 1891, dois presidentes vão governar o Brasil até 1894. Em 1890, dois presidentes militares, inclusive. A partir de 1895, vai ser eleito um presidente da região sudeste do Brasil. Então, essa política do café com leite, ela vai consistir, então, ao período que vai de 1895 a 1930, em que o Brasil, gente, ele vai ser governado ora por um presidente paulista, ora por um presidente mineiro. Então, por isso ficou chamada de política do café com leite. O café produzido no estado de São Paulo e o leite produzido no estado de Minas Gerais. Somente a partir de 1930 é que vai haver uma ruptura nessa política do café com leite. Número 2. Porque o período da Primeira República, 1895 a 1930, também ficou conhecido como República Oligárquica. Gente, na aula de revisão está escrito 1891. Façam uma correção para mim, tá? A Primeira República ela vai realmente de 1891 até 1930. Só que a República Oligárquica ela vai de 1895 até 1930. E este período ele vai ser marcado pelo revezamento de poucas pessoas ou de famílias no poder. Ou seja, a política ela não vai atingir a toda a sociedade, a toda a população. Apenas poucas pessoas, poucos candidatos, poucos políticos vão se revezar na presidência do Brasil. É a chamada política do café com leite. Número 3. Caracterize a política coronelista. Bom, gente, essa prática coronelista é uma prática em que consiste em fazendeiros, proprietários de terras, que vão exercer influência em relação às eleições. Como assim? Geralmente esses fazendeiros, esses coronéis, prestavam favor à população em troca do voto da população. É como se houvesse a compra do voto das pessoas. E a população, por dever favores a estes coronéis, a estes fazendeiros, acabava tendo que votar nos candidatos apoiados pelos coronéis. É como ficou chamado voto de cabresto, ou seja, a população ela não tinha liberdade, autonomia para escolher o seu candidato. Como devia favor ao coronel, tinha que votar no candidato apoiado por este coronel. Essa foi a chamada política coronelista ou prática coronelista. Número 4. Como a população da cidade do Rio de Janeiro reagiu às medidas do governo no combate à varíola em 1904? Bom, pessoal, neste período de 1904, o que estava acontecendo? A cidade do Rio de Janeiro, ela estava muito suja, com acúmulo de muito lixo e esgoto. Então, o então presidente Rodrigues Alves, o que ele vai fazer? Ele vai criar medidas para sanear a cidade, vai criar medidas para fazer a reurbanização das cidades. Dessas medidas de reurbanizar as cidades, ele vai implantar uma política de vacinação da população. Porque o lixo acumulado na cidade, gente, proliferava ratos, proliferava mosquitos que eram transmissores dessas doenças, como a peste bubônica, como a febre amarela também. Então, gente, o então presidente Rodrigues Alves, o que ele vai fazer? Ele vai contratar uma equipe para desenvolver a vacina e para vacinar a população. Porém, vão ser medidas adotadas de forma autoritária. A população não vai ser informada sobre essa campanha. As casas dessas pessoas vão ser invadidas de forma violenta para que essas pessoas sejam vacinadas. E também nesse processo de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, o então presidente
Ele vai tentar fazer grandes construções, né, como alargamento de avenidas, alargamento de ruas, vai destruir prédios, fazer novas construções. E quem que vai mais sofrer com essas construções? As camadas mais populares, que vão ser obrigadas a deixar suas casas, que vão ficar desalojadas e vão se direcionar para as regiões mais distantes. Por isso, então, vai haver uma revolta, vai haver o que nós chamamos de revolta da vacina. Então, essa revolta ela vai acontecer entre os dias 10 e 16 de novembro. As camadas mais populares, mais pobres, né, do Rio de Janeiro, vão sair às ruas para enfrentar os agentes de saúde pública e a polícia. Essa revolta ficou conhecida como a revolta da vacina. Número 5. Em que condições Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1930? Bom, lembra que eu falei para vocês que foi somente em 1930 que houve a ruptura da política café com leite, que chegou ao fim a política café com leite? Então, os presidentes paulistas e mineiros, eles se revezavam no poder. Nas eleições de 1930, gente, o então presidente Washington Luiz, ele tinha que ter apoiado um candidato mineiro, só que ele apoiou um outro candidato paulista, o Júlio Prestes. E o Júlio Prestes, ele venceu as eleições. Só que a Aliança Liberal, formada pelos estados que apoiavam Getúlio Vargas, não ficou satisfeita. Então, por meio de um golpe, destituiu o então eleito presidente Júlio Prestes e Getúlio Vargas assumiu o governo. Número 6. Quais foram as fases do governo Vargas? Chamada também de Era Vargas, né? Vai de 1930 até 1945 e vai ser dividida em 3 fases. O governo provisório, de 1930 até 1934, lembrando que a partir que em 1934 Getúlio Vargas ele vai outorgar uma Constituição, né, a Constituição de 1934, e que nessa Constituição vai estabeleceu diversos direitos para a população, instituiu as leis trabalhistas. Na Constituição de 1934, reafirmou o direito de voto à mulher. A mulher já havia conquistado esse direito, gente, lá em 1932. Porém, em 1934, esse direito ele foi institucionalizado, né? Ele passou para a Constituição. O governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Esse período do Estado Novo ele é marcado por um período ditatorial. Getúlio Vargas, em 1937, ele impede as eleições, ele destitui o Congresso, né? Ele também cancela a Constituição de 1934 e cria uma nova Constituição lhe dando poderes ilimitados de governo. Porém, em 1945, a imagem de Getúlio Vargas vai enfraquecer e aqueles militares ainda que restaram no poder, que têm alguma autoridade, vão obrigar Getúlio Vargas a renunciar. Então, a partir de 1946, inicia o que nós chamamos de República Populista, com o então eleito presidente Eurico Gaspar Dutra. Número 7. Quais foram os principais acontecimentos da República Populista? Esses principais acontecimentos foram a promulgação de uma nova Constituição com base, né, em um regime democrático, que foi elaborada em 1946, a criação da Petrobras, a instalação da indústria automobilística no Brasil e a construção de Brasília. Nós vamos ver que ainda em 1951, Getúlio Vargas ele vai novamente assumir a presidência do Brasil, desta vez eleito pelo povo, mas que não vai permanecer no cargo durante todo o mandato. Posteriormente, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil, e no governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil ele vai passar por muitas transformações econômicas, né?
A política governamental de JK é visando o desenvolvimento econômico do Brasil, a ampliação da infraestrutura, com a construção de estradas, de rodovias, a construção de hidrelétricas e a atração de empresas estrangeiras aqui para o território brasileiro, aqui para o Brasil, vão garantir esse desenvolvimento do Brasil. Porém, é neste período que o Brasil vai entrar em uma grande dívida externa, por conta de empréstimos que o governo JK vai fazer com outros países. Número 8. Em 1956, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República. Qual era o seu plano de governo? O plano de governo dele era fazer o desenvolvimento do Brasil acontecer 50 anos em 5, ou seja, tudo que o Brasil tinha para desenvolver, para crescer em 50 anos, aconteceria em 5 anos. Este foi o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Só que, como nós vimos, né, esse plano de metas vai trazer algumas consequências. Crise econômica no Brasil, dívida externa também do Brasil. Número 9. Quando e em que contexto ocorreu o golpe militar no Brasil? Bom, ocorreu em 31 de março de 1964. Durante o governo de João Goulart, ele tentou implantar algumas medidas públicas para tentar solucionar o problema da inflação alta, da crise social e econômica que assolava o Brasil neste período. Só que as camadas populares, a população, estava insatisfeita com essa política governamental e os militares também não estavam satisfeitos. Então, diante de toda essa insatisfação e preocupados com uma revolta popular, os militares eles vão dar um golpe, vão destituir do poder o João Goulart e vão instaurar o regime militar no Brasil. Número 10. Cite pelo menos 3 características do regime militar no Brasil. Propaganda intensamente utilizada pelos militares, no intuito de valorizar o nacionalismo brasileiro, no intuito também de mostrar para a população que o país estava bem, para passar essa imagem que o país estava se desenvolvendo, estava crescendo. Foi marcado também por muita repressão política, por perseguição. Foram criados vários atos institucionais, dentre eles o AI-5, em 1968. O AI-5, inclusive, foi o ato institucional mais severo do regime militar. Fez o fechamento do Congresso, dissolveu os partidos políticos, permitiu a prisão arbitrária das pessoas. E a partir desse momento, então, com a instauração do AI-5, a repressão aumentou ainda mais. Número 11. O que foi a Passeata dos 100 Mil? A Passeata dos 100 Mil foi uma manifestação organizada principalmente por estudantes, que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1968, e foi uma forma que a população viu de protestar contra este regime, contra a opressão, contra as perseguições e contra as mortes também. Número 12. Explica o movimento Diretas Já. Em que contexto este movimento aconteceu? Bom, foi um movimento, que teve início em 1983. Era um período em que já estava tendo início também a abertura democrática do Brasil. Este movimento das Diretas Já, ele teve um crescimento maior em 1984 e tinha como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República do Brasil. Nós vamos ver que as eleições vão acontecer apenas a partir de 1988, quando vai ser instaurada a Constituição de 1988, porém, já em 1985, o Congresso elege um candidato, o Tancredo Neves, que não é militar, que é um civil. Então, a partir deste momento, marca o fim do regime militar no Brasil. Número 3. Leia o trecho de uma letra da canção a respeito de Canudos. Há muitos anos foi essa história passada. Canudos que já foi tudo, Canudos que virou nada.
Eu também sou a imagem de um guerreiro. Sou filho de nordestino da terra do conselheiro. Homenagem a Canudos, de Zequinho do Violão, música da celebração popular em homenagem aos mártires de Canudos. O texto faz referência a que acontecimento? O texto faz referência, gente, à Guerra de Canudos, que aconteceu de 1896 a 1897 na Bahia. Era uma comunidade que se destacou, né, que estava crescendo, estava com uma população grande também e que começou a incomodar os grandes fazendeiros, começou a incomodar os governantes. Essa comunidade ela foi destruída, ela foi atacada pelo governo e teve como líder Antônio Conselheiro. Por isso que aqui fala, sou filho de nordestino da terra do conselheiro. Bom, finalizamos então a nossa correção, tá? Bons estudos para vocês, boa prova, façam com muita atenção também. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.